Gente, boa noite. Obrigada pela presença aí de vocês, pelo interesse nessa temática, né, das relações públicas digitais e desse exercício que eu vou tentar fazer aqui de entender algumas tendências, alguns impactos, alguns desafios. Então, muito bom ver vocês por aí. Então, vamos lá. Primeiro, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu tenho estágio pós-doutoral pela USP, sou doutora, mestre e especialista, também tudo lá pela USP, mas sou formada em Relações Públicas pela Unesp de Bauru. Eu tenho um grupo de pesquisa que se chama Influcom, né? A gente estuda ali nesse Influcom influência, comunicação e visibilidade nas plataformas sociais digitais. Também faço parte há muitos anos do Com Mais USP, que é um grupo de pesquisa liderado pela Beth Saad, né, que é uma das pioneiras aí nos estudos de comunicação digital aqui no Brasil. Em paralelo à minha carreira acadêmica, sempre tive minha carreira no mercado, então passei por empresas como Fiat, Vivo, Mercado Livre, Agência Ideal. Na Agência Ideal atendi clientes como Google, McDonald's, Hospital Albert Einstein, Avon, L'Occitane, Nike, né? Um monte de cliente super bacana. Depois eu fui para Garoto. Na Garoto eu fiz uma Copa do Mundo com a marca, né? Que na época foi a Copa do Mundo aqui no Brasil. E a gente era um patrocinador minoritário, então a gente apostou todas as fichas na época no digital. E depois da Garoto eu fui para a Nestlé, né? Eu era uma pessoa de digital que tinha um cargo consultivo para as marcas da Nestlé, né? Hoje, além de ser professora e pesquisadora na Universidade de São Paulo, eu tenho também uma consultoria. À direita aí de vocês, alguns livros meus, tanto os meus próprios quanto os meus em coautoria com outros profissionais, outros pesquisadores, outros autores. E só para compartilhar uma alegria aqui com vocês, ó, acabou de chegar na minha mão, que eu estou com esse último livro, acabei de pegar, tô vendo ele agora, estou assim, felicíssima. Depois vou fazer um vídeo para compartilhar com vocês, mas o meu último livro, junto com o João Raposo, que é o Tópicos Avançados em Comunicação, que a gente fala bastante da temática dessa palestra mesmo, né? Que a gente fala aí das tendências de comunicação, das tendências de relações públicas diante desse universo digital. Muito bem. Então, agora, vamos falar do conteúdo da palestra em si, né? O que está pegando nesse nosso campo da comunicação e das relações públicas, obviamente, né, que aplicados aí a esse universo, a esse contexto digital. Eu separei duas matérias que saíram no site Propaganda e Marketing que falam sobre relações públicas e que são desse ano, né? Então, a primeira matéria era uma matéria que fala que o trabalho de RP continua sendo um pilar para a reputação empresarial, e aí dá alguns dados do setor, né, dentre eles falando aí que o setor em 2023, e que, portanto, esse dado saiu no Anuário da Comunicação Corporativa da Mega Brasil no ano passado, né, movimentou 5,1 bilhões de reais aqui no Brasil. Então, assim, são mais de 1.100 agências, mais de 20 mil profissionais apenas em agências, né? Então, assim, é um setor bastante significativo. E um outro dado que essa matéria traz é exatamente a questão de que o trabalho das relações públicas vai muito além da assessoria de imprensa, né? A gente esteve por muito tempo muito vinculado à assessoria de imprensa, ainda é parte do escopo das relações públicas, obviamente, mas não é a única atividade que a gente faz, né? E essa matéria, esse artigo, fala sobre outras atividades que estão no nosso escopo, como, por exemplo, né, a área de influência, a área de crise, a área de ESG, né, e tudo, e assim, isso só para citar algumas das temáticas latentes. Muito bem. Uma outra matéria, né, um outro artigo, perdão, que eu separei para a gente, da própria Mark também, é o que PR promete para 2025. E aí a autora ela elenca alguns elementos aí que vão impactar nessa área de relações públicas agora nesse ano corrente.
O primeiro que ela aponta é o seguinte, né? A gente vive um contexto de desinformação, isso é fato, né? Não é exclusivo aqui do Brasil, mas esse contexto de desinformação acaba por retomar uma credibilidade por parte da imprensa, da mídia tradicional. Então, olha que interessante, né? E aí eu trouxe um outro gráfico, que é esse que vocês estão vendo aí logo abaixo do texto, que é um gráfico que saiu há 3, 4 dias, né, no Valor, no jornal Valor, e que fala exatamente dos níveis de confiança dos brasileiros nas mídias. E 2 dos veículos da mídia tradicional estão em primeiro lugar como os mais confiáveis, como o rádio e a TV fechada. Mas o curioso é que, em termos de frequência, embora, né, se tenha essa credibilidade desses veículos, a frequência que as pessoas utilizam está mais nas redes sociais e no WhatsApp, que é muito forte aqui no Brasil, né? Mas a gente consegue assistir esse movimento de credibilidade por parte da imprensa, né? Num contexto, num mundo com tanta desinformação, com tanta fake news, a imprensa, ela acaba figurando como um órgão que vai checar aquele fato, que vai desmistificar aquela fake news. Então, e fora o papel super importante que a gente tem, né, na democracia, tá? Então, continuando essas previsões para relações públicas, né, então, assim, temos esse cenário de desinformação e de resgate da credibilidade da imprensa, temos muitas crises reputacionais à vista, né, temos empresas nesse cenário de crises, temos influenciadores, celebridades, pessoas públicas, né? Então, tudo isso por conta de conteúdos que são postados nas redes sociais, atitudes das marcas e dos indivíduos, né? Esse cenário de rápida disseminação desse conteúdo no ambiente digital. Então, isso floresce essas questões de crises reputacionais. E essa também é uma das atribuições que a gente tem enquanto, né, profissional de comunicação, de relações públicas. O terceiro ponto aqui são as lideranças influenciadoras, né? Eu acho bastante curioso o quanto as lideranças estão pensando na sua presença digital para se expor a organização que representam, né? E também abrir diálogo com seus públicos de interesse, público interno, público externo, né? Então, a gente vê isso também como uma oportunidade, como mais um campo de atuação também para a área de comunicação. E por falar em crise, né, gente, vocês devem ter acompanhado no ano passado uma crise vivenciada por uma influenciadora digital que tem uma marca de cosméticos, que é a Mari Saad, que tem a Mascavo, e ela fez um lançamento em que ela não contemplou todas as cores de pele. No momento em que ela fez isso, né, ela se meteu numa baita de uma crise, porque nós temos aí 55% da população de pretos e pardos aqui no Brasil, e a maquiagem dela não contemplava essas peles mais escuras, né? Então, ela se viu, assim, envolta numa baita crise, num lançamento de marca, né? Então, foi muito ruim para a imagem dela, para a imagem da marca, tanto é que, posteriormente, ela abriu uma vaga para especialista de relações públicas para trabalhar na Mascavo, né? De modo que isso não aconteça mais, ou não aconteça com a mesma frequência, né? Alguém aí para poder fazer leitura de cenário, dessa complexidade, para poder trazer tudo isso para a marca dela. Continuando nas nossas previsões, né? Autenticidade e humanização em alta. Como a gente tem um cenário de tecnologia extrema, né? Quem conseguir ter essa capacidade de humanizar a marca, né? Se humanizar diante das audiências, com um conteúdo autêntico, original, né? Não mais do mesmo, porque ninguém mais aguenta aqueles conteúdos que corre atrás do rabo, que são, assim, boa parte dos conteúdos não editados, né, da inteligência artificial. Quem consegue isso vai também se destacar de alguma maneira. A gente tem um tema super sensível, que é esse que eu destaco na sequência, que é um novo olhar para diversidade, equidade e inclusão. A gente vê um esvaziamento dessa pauta fora do Brasil, e até no Brasil mesmo, né? Isso também se dá diante aí de visões mais conservadoras do que progressistas. Então, várias organizações, inclusive empresas grandes, né, como as Big Techs,
empresas super conceituadas se furtando de falar a respeito dessa pauta, deixando de investir nessa pauta da diversidade, equidade e inclusão. Aqui no Brasil, o que a gente vê é que, mesmo que a orientação do global seja não investir mais nisso, aqui no Brasil, algumas empresas, como, por exemplo, o McDonald's, conseguiram segurar esse rojão. Então, fora do Brasil, essa pauta ela foi descontinuada, essa área foi descontinuada. Aqui no Brasil, eles mantiveram e anunciaram, né, que manteriam essa questão da diversidade, equidade e inclusão para o Brasil. Tá? Então, esse é um assunto também que a gente tem que ficar bastante de olho, porque ele é muito significativo. A sexta previsão aqui é o poder das microcomunidades, né? A gente também vê aí, de alguma maneira, né, os influenciadores digitais com algum desgaste, né, principalmente aí por conta de crises, de escândalos, etc., mas as microcomunidades, os usuários, os influenciadores pequenos, né, de nicho, eles ainda conservam um destaque e uma oportunidade, né? Porque quando você é especialista numa determinada temática, você tende a regimentar a gente ali que vai acompanhar o teu conteúdo, né? Você não precisa ser um influenciador mainstream para isso. Muito pelo contrário, os grandes influenciadores, os big influenciadores, né? Normalmente celebridades, pessoas públicas, né? Ou influenciadores mesmo, eles não são tão especialistas numa temática quanto o micro-influenciador, um nano-influenciador. Né? E aí a gente tem também um grande destaque para o conteúdo gerado pelo usuário, que somos nós, o conteúdo que a gente gera nas redes, né? As nossas opiniões a respeito de produtos, de serviços, né? Das experiências que a gente tem, isso tem um grande valor também para outras pessoas como nós, né? As pessoas confiam em pares, em pessoas comuns, em pessoas como a gente. A sétima previsão aqui é hora de explorar novos formatos. Né? Isso significa, né, gente, que alguns formatos tradicionais ou tradicionalmente utilizados na nossa área, eles vão continuar a existir, sim, mas a gente agrega novos formatos, novas possibilidades, que é exatamente isso que eu quero conversar com vocês a partir de agora, tá? Eu fiz um desenho aqui de formatos que eu considero formatos do momento, né? Muitos formatos utilizados aí pelas marcas, e justamente planejados para viralizar, para impactar. Então, vou começar do clickbait corporativo. Clickbait corporativo, gente, é quando uma organização, ela pensa em algo que é extremamente chamativo, né, e faz com que a gente clique naquele conteúdo. Gente, os conteúdos de 1º de abril, por parte das marcas, dos influenciadores, seguem essa linha de serem clickbaits. Vocês devem ter acompanhado... Quem gosta de Duolingo deve ter acompanhado que ontem eles fizeram um clickbait corporativo. Eles falaram que ia ter um cruzeiro do Duolingo, né? Para quê? Para a gente ir lá e clicar. E eu cliquei. Eu queria saber se era verdade aquilo. Eu falei, nossa, que manobra ousada, né? Fazer um cruzeiro de marca e tal. Na verdade, isso aí foi uma maneira que eles encontraram de chamar a atenção da gente, reter a nossa atenção, né? Fazer com que a gente se envolva naquele conteúdo, tá? O conteúdo da sequência, o formato da sequência aqui que eu quero falar com vocês é o Bad PR, tá? Esse é um tipo de formato, gente, extremamente questionável, bastante antiético, né? Que é o falem bem, falem mal, mas falem de mim. Então, você solta alguma bomba e você espera que as pessoas falem a teu respeito, e elas, obviamente, vão falar mesmo, né? Então, quando o marido da Maíra Cardi, o Thiago Nigro, ele publica a foto de um feto abortado na rede social, para mim isso é bad PR total. Que ele quer o quê? Ele quer atenção, eles querem, né? Ele queria falar que, infelizmente, eles tinham perdido aquele filho, mas, gente, chegar ao extremo de fazer uma imagem dessa, na minha opinião, não é possível que um influenciador daquele tamanho não saiba, né, que não é uma manobra legal para atrair atenção, tá? O próximo formato é o conteúdo de oportunidade. Tá? O conteúdo de oportunidade, gente, é a gente entender o que está acontecendo no contexto,
o que está chamando a atenção das pessoas e que, de repente, eu consigo trazer esse contexto para o meu conteúdo de marca, né? Então, nossa, vai ter jogo do Brasil, beleza. Como é que a marca consegue aproveitar um jogo do Brasil, por exemplo? Ou, né, muita marca aproveita os conteúdos do Big Brother, os conteúdos da Fazenda, né, dos reality shows, para fazer esse conteúdo de oportunidade, alguma coisa que acontece lá e a marca acaba conseguindo aproveitar do ponto de vista de um conteúdo digital. Muito bem. Próximo formato é o PR Stunt. PR Stunt, gente, é uma manobra extremamente criativa para chamar a atenção, né? Então, eu gosto de um PR Stunt que não é novo, que é um PR Stunt da marca de cerveja Carlsberg, que eles colocaram um outdoor gigante com uma torneira de cerveja para as pessoas irem lá e encherem os seus copinhos. E aí, obviamente, que todo mundo ia lá, fotografava, registrava, postava nas redes, marcava outras pessoas. Então, eles conseguiram uma divulgação enorme, chamando a atenção em função, né, de uma ação planejada para que isso acontecesse. Aí o PR Stunt, ele, como resultado, como consequência, ele tem cobertura da mídia, cobertura nas mídias sociais, os usuários falando, né? Tem um baita envolvimento. Diferente do clickbait, diferente do bad PR, né? Tá bem clara ali a ação da marca, né? A intencionalidade ali da marca, tá? A Silvana tá perguntando, o Cinemark, né, que fez aquele da pipoca, que você podia ter até 10 litros, você podia comprar uma pipoca e consumir até 10 litros de pipoca. Aí teve gente que foi com tanquinho, com balde, né, com tudo quanto é coisa ali para conseguir armazenar, né, a pipoca. Eu acho que se encaixa, assim, num PR Stunt, tá? Muito bem, outro formato que eu trago aqui para a gente são os cortes. Os cortes, gente, são simplesmente decorrentes, derivados de um conteúdo extenso. Então, você tem lá um vídeo, uma palestra, uma fala, um programa, uma novela, né? E aí, você faz cortes de conteúdo, transforma esses cortes de conteúdo em pílulas de comunicação e você trabalha essas pílulas de comunicação ou para atrair os usuários para um conteúdo maior, ou para você, de fato, viralizar com alguma fala que é polêmica, que né, que vai gerar burburinho, que vai gerar debate, etc. e tal. Quem usou muitos cortes foram os políticos, né, nas últimas eleições, as municipais, né, para prefeito, etc. e tal, eles usaram muito esse recurso. E o último formato que eu selecionei aqui para a gente é o Newsjack. O Newsjack é muito parecido com o conteúdo de oportunidade. A diferença entre eles é que o Newsjack, a palavra news, notícias, hijack, de sequestrar em inglês, né? Você sequestra uma notícia, ou seja, tem uma notícia que está ganhando notoriedade, está ganhando visibilidade, você vai lá e traz essa notícia para o teu contexto. Né, você traz essa notícia para o conteúdo da tua marca e você explora essa notícia sob o seu ponto de vista, enfim, sobre o teu olhar ali enquanto marca, tá? Então, vamos ver aqui agora alguns exemplos. Ó, Balenciaga é uma marca super especialista em clickbait, em bad PR, né, em vários desses formatos viralizadores, digamos assim. Né? Então, o que eles fazem, gente? Eles lançam muitas vezes produtos absolutamente absurdos, né? A um preço exorbitante, e isso automaticamente vai virar notícia, isso automaticamente vira clique, vira busca, né? As pessoas vão atrás. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos dos produtos deles. Um tênis Destroyed que custava 15 mil reais, uma bolsa de saco de lixo e uma pulseira que imitava uma fita adesiva. Para vocês terem ideia, a pulseira que imita a fita adesiva, 3 mil dólares. Né? Então, assim, por que a marca faz isso, gente? É um modo que ela tem de chamar atenção, né? De virar notícia, de ganhar visibilidade, de gerar debate. E tem gente que compra, a gente vê vários artistas, vários influenciadores, né? Se envolvendo com isso também, eu acho que para pegar carona nessa altíssima visibilidade aí que esses casos trazem. Em termos de bad PR, gente, acho que todo mundo acompanhou, né, agora eu esqueci o evento, era o Grammy,
que o Kanye West e a esposa, a Bianca Censori, foram, ela foi usando um vestido que era completamente transparente, né? E ela foi com um casaco por cima, chegando lá no evento, na hora de tirar as fotos lá no backdrop do evento, etc., ela tirou o casaco e ficou absolutamente nua. Só se falou disso no Grammy. Não, eu para ser bem sincero para vocês, é o que eu me lembro muito. É exatamente dessa ação no Grammy. Eu desconheço quem tenha ganhado o Grammy, que música, etc. e tal, de tanto que eles conseguiram mudar a atenção para eles. Mas é um bad PR, por quê, gente? Porque levantou muita discussão, muita polêmica, né? De objetificação da mulher. Parecia que ela estava completamente desconfortável naquele papel. Enfim, fora isso, gente, ele já é uma figura que gera muitas polêmicas. Então, assim, para mim, ele atua nessa lógica do bad PR, das relações públicas negativas, né? Parece que o planejamento dele é muito focado em causar, em impactar, né? Então, ele chegou a dar declarações a respeito de suástica, né? De temas, assim, que são declaradamente questionáveis, né, perigosos, e ele faz isso, né, para chamar atenção para ele, para chamar atenção para a música, né, enfim, para a música dele, para a realidade dele. Então, para mim, ele é uma figura que é pautada em bad PR. Conteúdo de oportunidade a gente vê bastante, né, gente? Então, a partir do momento que acontece alguma coisa, então, por exemplo, McDonald's estava lançando naquele momento, acho que era um milkshake de Nutella, ou uma sobremesa com Nutella, né? Aí Burger King vai lá e brinca com aquele meme, né? Nutella e raiz, e fala que lá eles são raiz, não são Nutella. Isso é conteúdo de oportunidade, né? E é um conteúdo de oportunidade que você faz frente para a tua concorrência, né? Que você chama atenção, que você gera exatamente uma cobertura. Tá? Os cortes, né? Como eu falei para vocês, eu trouxe exemplos aqui. Alguém falou aí no chat, né? Que o Pablo Marçal utiliza muito, né, dessa estratégia, ele utiliza mesmo, foi o João, né, que falou isso, o João Ribeiro, ele é um dos que popularizou esse formato dos cortes, né, ele inclusive remunerava pessoas para fazerem os cortes, então, se seu corte viralizasse, ele pagava para você, né, você conseguia monetizar em torno desse corte que você faria para ele, mas isso também é uma prática, gente, uma prática dos podcasters, dos mesacasters, né, então você tem o Cortes do Casimito, que é do canal do Casimiro, você tem o corte do Pod Delas, quase todos os grandes canais de podcast têm os cortes, que tem essa função, né, de chamar atenção para o conteúdo maior, de levar as pessoas para lá, ou apenas de informar quem prefere consumir o corte, né, o vídeo mais curtinho, o áudio mais curtinho. Bom, chegamos no PR Stunt, né? O PR Stunt, gente, como eu falei para vocês, ele tem esse objetivo de chocar, né? De causar um espanto, uma comoção. E por que ele tem esse objetivo? Para gerar uma conexão emocional com o público, né? Para mostrar que é algo extremamente inovador, então, portanto, chamar a nossa atenção, para gerar impacto na mídia, claro, né? Você quer gerar esse stunt, você quer gerar essa cobertura, né? E para também engajar o público que está, né, vendo aquela ação, participando daquela ação. Aí, para mim, um baita PR stunt foi a morte de Duolingo. Eu fiz uma linha do tempo aqui para gente, né? Então, em 11 de fevereiro, Duolingo anunciou a morte da coruja. E fez lá, né, olha, comunicamos o falecimento, etc e tal. Gente, 11, 12, 13 de fevereiro, 14, 15, a gente só falava disso, as redes sociais só falavam disso, que a corujinha tinha morrido, e agora? O que Duolingo ia fazer? Como é que Duolingo tinha tido essa coragem? Quais seriam os próximos passos? Então, assim, a internet ficou empolvorosa, né? Nos dias 11 e 12, várias marcas, vários influenciadores, várias celebridades também falando a respeito, né? Interagindo, enfim, gerando esse burburinho. No dia 13, a marca soltou um testamento da coruja, deixando lá alguns pertences da coruja para os outros personagens da marca, né? No dia 17, a marca lançou a campanha Tragam Duolingo de volta.
Então, olha, do dia 11 ao 17, a gente já estava falando de Duolingo. No dia 17 até o dia 24, idem, só se falava disso, né? Porque eles lançaram essa campanha e essa campanha consistia em fazer com que a gente fizesse as lições e entrasse no aplicativo para poder bater um determinado número e trazer a corujinha de volta. No dia 22 de fevereiro, a marca anunciou que se pronunciaria no dia 24, para falar o que tinha acontecido com a coruja. No dia 24, a Sônia Abrão divulga um vídeo como se fosse uma notícia bombástica que ela dá mesmo, né? É o modus operandi dela, falando que Duolingo tinha forjado a própria morte. No dia seguinte, Duolingo sai na capa da Caras, né? Saem outras. Eles também produziram outras revistas, né? Que são conhecidas de fofocas e reproduziram isso tudo e anunciaram que sim, que a coruja tinha forjado a própria morte para ficar mais famosa. Né? No mesmo dia 25 de fevereiro, o Duolingo fez uma collab com o McDonald's para anunciar o retorno de McFish. Então, gente, para mim, eles foram absurdamente brilhantes do dia 11 ao dia 25, 26 de fevereiro, 2 semanas repercutindo a marca, saindo em jornal, saindo em revistas, saindo em site, saindo em página de fofoca, mobilizando os usuários. Então, assim, eles conseguiram um feito que dificilmente alguma marca consegue com uma campanha. Se você fica 15 dias no ar, você pode ter certeza que você está numa baita de uma crise, não numa campanha, né, dessa magnitude. E eles conseguiram, né, chamar bastante atenção por isso. Aí eu fui procurar no Google Trends, né, como é que estava a busca das pessoas pelo Duolingo, né, quanto isso tinha aumentado, né, naquele período, e de fato a gente vê o pico ali quando anuncia a morte, né, da coruja, e do quanto eles conseguiram manter o assunto em alta, né, por algum tempo. Aqui alguns exemplos, né, das notícias, ó, eles conseguiram sair nos principais veículos de comunicação, gente, então, tanto nos tradicionais quanto nos de internet, né, tanto com a ação da volta da coruja, da farsa da coruja, depois com o McDonald's. Então, assim, o McDonald's também foi super sagaz, né, em pensar nessa colaboração, em pensar nessa parceria, porque isso também traria muita atenção para essa volta desse sanduíche. Então, não só do Duolingo ali em alta, mas eles também conseguiram pegar carona nisso tudo, né? E aqui mais exemplos para vocês do quanto eles conseguiram sair em tudo quanto é mídia, né? Isso sem mencionar as redes sociais, né? Que a gente acompanhou aí, que estava um monte de gente falando, né? Um monte de gente fazendo análise, fazendo elucubrações do que tinha acontecido, tá? Muito bem, partindo para uma ação aí de PR stunt, gente, Burger King é outra marca que trabalha muito nessa lógica, né? De gerar esses stunts. E cada hora eles vêm com uma campanha diferente, com alguma ação bem disruptiva, diferente, né? Então, quando eles estavam falando ali que o molho deles, o molho do sanduíche tinha sido copiado pelo McDonald's, né? O molho do Big Taste tinha sido copiado pelo McDonald's dos sanduíches deles, eles fizeram uma ação falando assim, ó, agora a gente tem o BK Taste. E para provar que não é uma cópia, nós estamos oferecendo BK Taste de graça para os advogados, que vão atestar que não é uma cópia. E aí eles fizeram uma baita ação mesmo, que quem era advogado num determinado dia podia passar no Drive, pegar o BK Taste, né, de graça, e olha lá, era de 13 a 15 do 1, né? E apresentando a OAB, pegava o BK Taste de graça. Gente, isso também gerou um baita de um burburinho, né? Um monte de gente falando, não só no trade da comunicação, mas também das mídias sociais. Então, assim, gente, com uma ação bem humorada, eles conseguiram também chamar muito a atenção das audiências e também dos veículos de comunicação. Tá? Agora eu quero trazer uma outra questão aqui para a gente, que é a questão do quanto a polêmica e a polarização, elas conseguem gerar engajamento, gerar visibilidade. Né? Esse gráfico não é um gráfico meu, é um gráfico de um profissional que se chama Jonas Castro, e ele publicou isso no LinkedIn dele, né? E ele fez esse gráfico em verde, são anotações minhas.
tá? Mas ele fez esse gráfico aí falando exatamente de polêmica e polarização, perdão, porque isso acaba alavancando a visibilidade e o engajamento dos conteúdos. Então, ele começa lá embaixo, né? Então, assim, um conteúdo educativo, tutorial, didático, ele tem um potencial de ser viral, porque ele é útil, ele é prestador de serviço. Conteúdos que têm bastante edição, bastante roteiro, como, por exemplo, né, os cortes, que ajudam a contar uma história, também tem um potencial de viralização. Um tópico que está em alta é mais um degrau nessa camada da viralização. Alguém que é um inimigo em comum, lembram como a gente estava focando nossos esforços contra a Sofia Gascon do filme Emília Pérez, porque ela tinha xingado os brasileiros, falado que a Fernanda Torres tinha falado mal do filme, nada disso tinha acontecido. Então, ela virou um inimigo em comum para a gente, e a gente, né, malhando lá na rede, tanto o filme dela quanto ela. Então, inimigo em comum também é algo que gera uma baita viralização. Agora, nada mais gera tanta visibilidade e viralização quanto a polêmica e a polarização, gente. Né? Então, aí a gente chega nos extremos, né? De novo, né, gente, o Pablo Marçal usou muito bem desse recurso durante as eleições, e eu não estou falando que esse é um recurso que é legal, tá? Mas ele se valia muito desse cenário polarizado, né, dessa coisa da esquerda e da direita, né? Ele fazia muito conteúdo em torno da polêmica, então isso também mostra o quanto esses assuntos têm um potencial de escalar essa viralização, essa visibilidade toda, tá? E aí, em verde, o que eu fiz? Eu fui nomeando, né, conforme a gente usa, por exemplo, em relações públicas, né? Conteúdo educacional para a gente são os tutoriais, né? São os vídeos prestadores de serviço, edição e roteiro para a gente é corte, tópico em alta para a gente é conteúdo de oportunidade, inimigo em comum para a gente é um alvo coletivo, é cancelamento, é crise, né? E polêmica e polarização, às vezes é um clickbait para você chamar a atenção ali das audiências que você está tentando mobilizar, tá? Vamos agora um pouquinho para o caminho da inteligência artificial, que é, assim, de fato, é outro assunto também latente para a gente, né? Na nossa área, gente, né, a despeito de, vamos usar a ferramenta para produzir conteúdo, sim, né, vamos aproveitar a inteligência artificial para fazer o trabalho operacional, sim. O que eu quis trazer aqui como é que as marcas estão usando essa inteligência artificial até para comunicar isso, né, que estão usando essa inteligência artificial. Então, aqui eu peguei um exemplo da Cacau Show, que se chama Chef AI, e esse Chef AI, você fala o que você quer preparar e eles te dão uma receita. E aí, provavelmente, eles devem colocar alguma coisa ali dos produtos que eles têm, né, para poder se inserir nesse contexto. Tá? Tem um monte de marca que está indo nessa linha, gente, de ser esse auxiliador aí por meio da inteligência artificial, tá? Outra maneira que a gente também usa inteligência artificial em relações públicas são os bots, né? São os bots ali que vão fazer o relacionamento da organização com o cliente, o serviço de atendimento ao cliente, né? Serviço de informação. Enfim, você pode ter bot num festival para poder falar para as pessoas onde é que é o banheiro, onde é que são os pontos de alimentação, né? Onde é que é a enfermaria, né? Onde é que é estacionamento, enfim, né? Tudo isso pode se valer aí da inteligência artificial como um mecanismo de relacionamento com essas audiências. A adoção da inteligência artificial explodiu, né, gente, nos últimos anos, exatamente por conta da inteligência artificial generativa, que são essas ferramentas como o ChatGPT, DeepSeek, Midjourney, Perplexity AI e tantas outras. Tá? Isso fez com que a inteligência artificial passasse a ser adotada nas organizações com mais afinco, porque aí qualquer usuário pode fazer uso disso, diferente de outras utilizações que você precisa ter letramento, né, digital, você precisa ter conhecimento para poder implementar e utilizar. ChatGPT, qualquer um abre e escreve qualquer coisa lá e obtém uma resposta. Se vai ser legal ou não, já também são outros 500, mas que dá para usar, dá, tá? Então, por isso que eu queria mostrar essa curva, não só a curva, mas essa ascensão bastante grande aí que vocês estão vendo de 23 para 24, né,
quando explodiu a inteligência artificial generativa. Uma coisa que não sai de moda para a gente, é crise, né? Crise a gente vai assistir o tempo todo, vai ver o tempo todo. Por quê? Porque, gente, as pessoas falam coisas que não se dão conta de que não poderiam ter dito, elas agem de maneiras que não poderiam agir enquanto líderes, enquanto funcionários, etc., né? Porque as pessoas acham que, de repente, as empresas acham que vão lacrar com uma campanha e, na verdade, causam uma baita crise. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês do CEO da Ford, que falou que dirigia um carro da Xiaomi e que não abriria a mão de dirigir esse carro. Gente, pelo amor de Deus, ele é presidente da Ford, como é que ele me fala que usa um carro da concorrência e que não abre mão de utilizar o carro? Para mim, esse cara tinha que ter caído, não sei se ele caiu, né? Mas não faz o menor sentido você dirigir uma montadora e falar que usa o carro da concorrência, né? Qual a credibilidade que você dá para a tua empresa, para a marca que você gerencia, né? Para quem estuda a crise, para quem está mais por dentro, né, dessa temática, a gente vive um cenário de crise permanente, que é o que a gente chama de permacrise, né? Por questões políticas, econômicas, né? Questões de conflitos bélicos. Enfim, a gente está vivendo essa crise, né? E isso também se reflete, né, nas organizações. Aqui, ó, nós temos uma coleção de crises, se a gente quiser falar de crise, né? Alguém já tinha falado no chat de Tânia Bulhões, né? Que afirmava que essa era uma coleção exclusiva dela, que ela tinha desenhado, que estava inspirada nas fazendas de Minas Gerais, quando, na verdade, não é uma coleção exclusiva, nem sabemos se foi efetivamente desenhada por ela, está à venda no AliExpress por 10 vezes menos o preço, né? Gerou uma crise, assim, sem precedente para a marca se embananou muito para resolver o problema, demorou para colocar a figura de uma liderança para explicar o que tinha acontecido, a própria Tânia Bulhões nunca apareceu, então, assim, pegou muito mal para a marca. Outra figura que está em crise, dia sim, dia também, é o Neymar, né? O Neymar está o tempo inteiro envolvido em crises em função da sua vida pessoal, né? Uma outra crise aí que nós acabamos de falar em slides anteriores, a crise que o Grammy teve que administrar, gente, porque o Kanye West e a Bianca chamaram tanta atenção que o Grammy acabou ficando em segundo plano, né? Então, assim, do ponto de vista institucional da premiação, foi muito prejudicial para o próprio Grammy, né? Então, assim, trabalho nós temos de sobra falando nisso. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, que a gente falou lá no começo, né, sobre novos formatos, etc e tal, nós estamos falando, inclusive, de novos formatos jornalísticos, gente. Você vê os veículos de comunicação no TikTok, você vê os veículos de comunicação fazendo stories, esse formato do UOL, que chama UOL Flash, assim, é praticamente um vídeo de TikTok, né, é uma imagem, uma manchete e ponto. Né? Então, assim, como organização, agência, vai pautar esse tipo de veículo? Não é com press release tradicional, não é com um texto gigantesco. Né? Então, assim, nós temos que nos adaptar também a esse monte de novidade, a esse monte de novos formatos. Né? Faz parte aí das nossas atribuições, essa adaptação, essa resiliência. Tá? As marcas também, gente, acabam assumindo papéis aí de posicionamentos, de causas que elas encabeçam, bandeiras que elas levantam, né? Então, eu trouxe aqui uma ação de Nubank, que foi quando eles estavam se posicionando de alguma maneira contra as bets, né? E aí eles lançaram uma mensagem nos aplicativos, né, dos clientes, falando assim: olha, essa transferência é para uma casa de apostas? Se você colocasse sim, você colocava lá, ele te dava uma outra mensagem, né? Que tal guardar esse dinheiro? Ó, apesar do jogo ser legalizado, né? Se você investir, talvez você ganhe de uma forma melhor e mais tranquila do que apostando em bet, né? Rifando o teu dinheiro dessa maneira. Gente, foi um baita de um posicionamento que ajudou, inclusive, a viralizar a marca, né? A repercutir a marca. Saiu uma matéria na Folha de São Paulo, porque gerou um baita quiprocó para o Nubank. A associação
dos jogos de aposta se pronunciou, falando que o banco não tinha direito de falar disso. Então, assim, gerou um burburinho a ação da marca, né? Mas foi um papel que a marca entendeu que ela poderia adotar. Tá? Criadores de conteúdo seguem em alta, tá, gente? Assim, é um setor crescente em termos de investimento financeiro, tá? Esses criadores de conteúdo, eles passaram a fazer parte das estratégias de comunicação, né? Então, assim, não temos notícia de que isso vai flopar, que isso vai detonar aí nos próximos anos. Pelo contrário, né? É algo aí que as pessoas valorizam, que as pessoas acompanham, né? E tem de tudo, né, gente? Tem criador de conteúdo excelente, tem criador de conteúdo péssimo, assim como em qualquer área de atuação, mas eles seguem sendo aí, né, uma força aí para influência e uma estratégia de comunicação aí para a gente. Tá? Gente, olha que interessante, né? Os grandes influenciadores agora estão se tornando marca, né? Então a gente vê a Boca Rosa, a Bianca Andrade com a marca dela, Boca Rosa, a gente vê a Bruna Tavares com a marca dela, a gente viu a Mari Saad com a marca dela, a gente vê um monte de influenciadores que têm marcas de roupa, né? E esses influenciadores que se tornaram marcas, que se tornaram empreendedores, gente, eles estão competindo com as grandes marcas do setor. Então, uma Bruna Tavares, por exemplo, uma Boca Rosa, por exemplo, faz frente a uma L'Oréal, que é uma empresa centenária, né? Que é uma empresa enorme, com super bem estabelecida. Você começa a incomodar esses grandes players, tá? Então, isso demonstra aí o poder também desses grandes influenciadores que souberam, né, capitalizar em cima da sua influência. Quer mais que o Fred Bruno, gente, no comando do Globo Esporte? Fred veio do Desimpedidos, né? O Fred vem de um cenário de influência digital. Tudo bem, ele é formado em jornalismo, né? Mas ele vem dessa. Ele se popularizou, ele se tornou conhecido como influenciador, não como jornalista. E aí ele foi convidado para assumir o Globo Esporte. Ele está tocando um programa de televisão. A minha leitura sobre isso é que a mídia clássica também está olhando para esse assunto, né? E falando assim, poxa, se a gente traz um Fred para apresentar o programa, pode ser que a gente atraia uma audiência do digital para a televisão, né? A gente amplia o debate nas redes e assim sucessivamente. Bom, e aí, gente, por fim, né? Uma coisa que não dá para a gente escapar é da lógica das redes. Né? E o que é essa lógica das redes, gente? A gente tem que entender como é que essas mídias sociais estão funcionando, porque do ponto de vista da comunicação organizacional, se a nossa audiência está nessas redes, a gente vai ter que dançar esse tipo de música, né, para poder fazer frente aí, para poder se destacar, para poder conseguir ter visibilidade, ter audiência, etc. e tal. E aí eu deixo essa tirinha, né, que saiu na Folha de São Paulo, que era uma brincadeira ali, né, com a comunicação do governo federal, a comunicação, inclusive do presidente, né, que teve que se modificar, se tornar mais próxima, se tornar mais informal, né, porque estava extremamente questionada, né, a atuação dele e do governo em função da comunicação não ter se modernizado. Ele, inclusive, trocou o responsável pela pasta ali da SECOM, né, da Secretaria da Comunicação, que agora é o Sidônio Palmares, não sei o sobrenome dele, mas ele chegou a fazer até essa troca aí para poder melhorar essa comunicação dele e do Planalto com os cidadãos brasileiros conectados, tá bom? Então, gente, o que eu tinha para trazer para a gente era isso, e aí acho que dá tempo aí da gente debater, discutir um pouquinho, falar a respeito. Espero que vocês tenham curtido. Obrigada. Oi, Ana Luísa. Fala aí. Não, eu tinha levantado errado, amor. Era para bater Tá bom. palma. Pensei que você tinha alguma pergunta.
Mas eu vou elaborar uma pergunta aqui sem falta. Tá bom. Será que eu deixei passar alguma aqui do chat, gente? Professora, o João Ribeiro deixou uma pergunta no chat. Ele pergunta, professora, o governo Lula vive uma crise de aprovação? Eu tossi aqui, gente. Cadê a pergunta do João aqui? O governo Lula vive uma crise? Eu acredito que sim, João. Peraí, deixa eu me recuperar, gente. Consegui engasgar com a minha própria água. Eu acho que o governo Lula, ele vive sim uma crise de aprovação, mas eu não quero entrar nessa seara política porque eu não tenho estofo para falar disso, né? Mas eu acho que do ponto de vista da comunicação, ele teve que fazer alguns ajustes, algumas mudanças, porque isso também estava derrubando a popularidade dele e do próprio Planalto, né? Então, por isso que eu acho que ele mexeu aí os pauzinhos nessa área de comunicação pública, né? Comunicação na Secom. Pode reparar, quem segue ele nas redes sociais consegue perceber essa mudança de comportamento mais informal, mostrando mais bastidor, mais dia a dia, essas coisas todas. Vamos lá, tem uma fila aqui. Tem a Marjorie e depois a Fabiana. Oi, tudo bem? Tudo Eu vou bom? ter que entrar no assunto, voltar um pouquinho nesse assunto da política, porque a minha área é comunicação organizacional, política, é voltado para esse lado. Eu trabalhei 3 anos no governo do estado de São Paulo. E aí, enxergando tudo que a gente trouxe de clickbait, corporativo, conteúdo de oportunidade, o que você acha interessante para a comunicação governamental? Eu tive muita dificuldade em trazer, principalmente, o conteúdo de oportunidade, e o newsjacking, porque nem tudo é cabível e às vezes quem está na liderança acha que é cabível. Tem mais. É mais delicado, né? Trabalhar com comunicação pública para fazer essas leituras rápidas, né? Porque a gente tem que fazer entre aspas, um cálculo e entender o quanto de telhado de vidro você vai abrir se você entrar numa trend. Então, eu sei por exemplo, o Banco Central entrou naquela do Pix, né, para explicar que não ia ter cobrança do Pix, etc e tal, e o jeito que eles entraram lá com o BC Sincero, que é a figura mais solta, mais bem-humorada ali do Banco Central, pegou muito mal, porque ele chamava as pessoas que não estavam entendendo aquilo de toscas, adoradores de ET. Então, assim, pegou muito mal para Banco Central, né? Mas, por outro lado, eu acho que tem alguns temas em que é possível isso acontecer, né? Que tem que ter ali equipe e tem que ter muito treinamento, muito planejamento para conseguir entrar rapidamente nessas coisas de oportunidade, né? Acho que as marcas de bem de consumo, as organizações privadas, acho que elas conseguem entrar de uma maneira mais fácil, né? Mais o dia a dia ali. Na comunicação pública, dá também, né? Mas aí tem que se montar uma estrutura para isso, né? Tem que ter um pouco menos de instâncias de aprovação. Isso aí é o tipo de conteúdo que não dá para passar para Deus e todo mundo aprovar, porque na hora que todo mundo aprovar, a trend já passou e não é possível de ser utilizada, né? Mas tem outros formatos, por exemplo, que a comunicação pública consegue entrar, né? Então você consegue entrar num conteúdo que é um corte, né, de um depoimento, de uma fala, de um flash, de um clique, né? Isso é muito legal. Dá para se transformar numa marca influenciadora, né? Prestando serviço, postando a respeito de conteúdos que são do interesse do cidadão. Dá para ser bem-humorado também. Então, eu acho que a gente também tem que olhar a comunicação pública de uma maneira diferente, porque ela não pode ser tão sisuda, ela tem que ter uma linguagem mais simples, ela tem que ser mais próxima, até para ela ser interessante para as audiências, da mesma forma que a comunicação das organizações privadas. Vai lá, Fabiana, e depois a Silvana.
Olá, então eu tenho duas perguntas. Você falou um pouco, assim, en passant, de inteligência artificial, né? Eu queria entender um pouco, se você pudesse falar, sobre essa questão da sobrevivência das agências que não ingressarem nessa questão da inteligência artificial. De que forma elas podem... eu estou falando das agências de comunicação de uma maneira geral, né? Porque a inteligência artificial... você tem que saber fazer a pergunta, estou falando, é um sistema conversacional, basicamente, né? Então, eu entendo que, como é que você enxerga a sobrevivência das agências nessa questão, sendo elas pequenas ou grandes, e a questão ali da questão de uma grande parcela, você vê essa cultura woke nos Estados Unidos e grandes empresas em várias partes do mundo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, saindo um pouco dessa questão da cultura woke, né? E teve um pedaço aqui na sua palestra que você fala, na sua apresentação, que você fala que o McDonald's não aderiu e não sei o quê, mas eu estou acompanhando o que está acontecendo lá fora e muitas empresas saindo disso. Você acha que isso aqui não vai chegar fortemente no Brasil? Porque agora a gente está num governo progressista, né? E eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. Sobre a tua primeira pergunta, né, inteligência artificial, acho que a gente não tem escolha. Sinto muito, quem não aderiu, acho que vai ficar para trás, vai ficar anacrônico e vai sofrer as consequências. Ainda que, eu não acredito que a inteligência artificial seja um modismo, seja passageiro, né? Eu acho que tem uma série aí de ferramentas que estão aí para facilitar o trabalho do profissional. Muitas vezes a gente vai ser cobrado pelo cliente, né, para a utilização da ferramenta, ou para não utilização da ferramenta, tem isso também. Eu me lembro de alguns acordos também que as marcas, elas eram muito taxativas para as agências e falavam, não quero que gere imagem com inteligência artificial, não quero geração de conteúdo com inteligência artificial, né? Então, assim, tem os dois lados, mas, assim, minimamente entender o que está acontecendo, o que tem à disposição, o que dá para utilizar, sinceramente, eu acho que não há escolha, tá? Minha opinião. Sobre a tua segunda questão, eu acho que já chegou aqui esse movimento de fora, né? Que é um movimento, eu falei isso no início, que eu falei que existe um esvaziamento dessa pauta, e esse esvaziamento, ele é global, e ele também tá atingindo pesadamente aqui, tanto que tem várias organizações aqui que acabaram com seus departamentos de diversidade, equidade e inclusão, que acabaram com seus departamentos de ESG, né? Porque agora a pauta não importa mais para uma boa parte do mundo, né? Eu fico feliz de ver que algumas marcas conseguiram se sustentar aqui, né? Natura é uma, a McDonald's é outra, a Apple é outra, né? A Apple segurou esse rojão até porque o Tim Cook é o CEO da Apple, ele é um cara declaradamente homossexual, né? Então, assim, não faria o menor sentido a Apple esvaziar essa pauta, mantendo ele lá na liderança, né? Mas a gente vê já impactos aqui no Brasil. A gente teve uma polêmica recente da Ben & Jerry's, que é da Unilever, né? Uma marca de sorvetes que foi comprada pela Unilever. A Ben & Jerry's é extremamente ativista no mundo inteiro, e a Ben & Jerry's teve seu CEO derrubado pela Unilever simplesmente por conta desse ativismo, né? E aí a Ben & Jerry's entrou com um processo contra a sua controladora por conta disso. Então, assim, já é uma pauta que nos atinge, infelizmente, é muito ruim, muito triste, né? E eu fico feliz e quero ter esperança de que isso tem algum eco positivo aqui, que aqui a gente segure um pouco mais o rojão, sabe? Não sei até quando. Muito obrigada. Professora, ainda no chat teve a pergunta da Tatiana Rosa. Ela pergunta, em um mundo onde os algoritmos definem o que as pessoas veem, como garantir que as mensagens estratégicas de RP cheguem ao público certo? Aí ela complementa com uma segunda pergunta, perguntando quais são os desafios éticos no uso de IA do ponto de vista da RP. A joia. Obrigada pelas perguntas. Bom, a gente só vai conseguir jogar na lógica do algoritmo se a gente entender minimamente essa lógica. Para a gente entender, a gente precisa fazer a utilização ali
né, dos recursos que a gente tem nessas redes sociais. Então, se você sabe que no TikTok são os vídeos curtos, eles têm uma determinada minutagem, eles têm um determinado formato, eles têm seguem uma lógica de desafio, de trend, né? A única forma da gente ter a nossa mensagem entregue para o público que a gente quer é entrando nessa lógica e muitas vezes adicionando mídia paga para isso, né? Porque organicamente, às vezes, vai ser quase impossível a gente atingir a totalidade da audiência. Então, nós vamos precisar também adicionar mídia paga, tá? E desafio ético no uso de a todos, né? A gente tem aí questões de direitos autorais, a gente tem questões de esse conteúdo que é gerado, ele já está baseado num conteúdo que a gente fez lá atrás e que está disposto na internet, né? A gente tem problemas éticos a partir do momento em que a gente não sabe nem calibrar o nosso perfil para para o Instagram, por exemplo, não capturar nossos dados para treinar a inteligência artificial. Então, tem muitos. Agora, do ponto de vista de organizações, eu acho que a transparência ela é válida. Então, por exemplo, ontem mesmo eu postei, eu não sou uma organização, tá, gente? Mas ontem mesmo eu postei uma imagem, que eu fiz uma imagem de uma boneca professora com as minhas características, né? E eu coloquei lá, imagem gerada, né, por meio do Gemini, né, da inteligência artificial do Google. Então, assim, revelar que isso foi feito, acho que é um primeiro passo, né, gente? Olha, imagem feita com inteligência artificial, texto parcialmente feito com inteligência artificial, sabe? A gente ser transparente nesse sentido, tá bom? Temos aí agora a Silvana e a Ana Luísa, e depois eu respondo a da Miriam aqui no chat. Olá, professora, boa noite. Boa noite. Eu não sou da área de comunicação em si, né? Sou da área de segurança da informação, trabalho aí num banco, né, tradicional, aí 100 anos de mercado. E assim, eu queria fazer algumas considerações, né? Eu sou doutoranda da USP, né, com o professor Alan Angelucci. Ah, que né? legal. Alan é meu amigo. Sim, sim. E aí eu queria fazer algumas considerações, assim, a partir dos seus pontos e uma questão, né? Então, o que eu vejo, né, de tudo que você explicou, é que hoje parece que a gente vive numa era de pós-verdade, né? Você não sabe mais, né, no que acreditar, né? E tem até um autor famoso, né, que fala sobre liquidez aí das relações. É o Bauman. Isso, Bauman. Então, para mim, hoje a verdade ela é líquida, né? E parece que não é tão mais relevante. Inclusive, hoje as pessoas compartilham conscientemente fake news, né? Então, você vê essa questão da era da pós-verdade. E aí entra também uma nova era, que é a era da transparência também, né? E hoje, o que eu vejo, e até vejo em pesquisas, é que as pessoas, elas não confiam em governo, elas não confiam em imprensa, e eu vejo que elas confiam mais em líderes religiosos, né, e iniciativas privadas, empresas de iniciativas privadas. É incrível isso, né? Líderes religiosos conseguem, né, mostrar ali um caminho para essas pessoas que uma imprensa séria, não tá difícil hoje, né? Governo, mesma coisa, né? E tem essa pressão, né, nas empresas privadas hoje também de trazer, elas têm se esforçado aí cada vez mais a trazer uma verdade, né, uma comunicação mais clara, mais coerente, mais baseada em dados para tomada de decisão. A gente vê isso muito nos rótulos, né, que estão sendo modificados aí constantemente, né, para você saber entender o que você está comprando, né? Então, assim, as empresas têm sofrido essa pressão constantemente, né? E eu trabalho numa área, né, de conscientização em segurança da informação, né, dentro do banco, né? E aí, trabalhando todo esse conteúdo aí, né, por exemplo, você comentou da questão do Duolingo, né, e você falou assim, fui lá e cliquei porque eu queria saber, né, e eu, né, enquanto segurança da informação, eu vou dizer para você, não clique, né, eu vou dizer para os colaboradores, não clique, porque isso é um phishing, né, vão tentar roubar as suas credenciais, e com certeza nessas campanhas existe todo um lado aí negro, de roubo de credenciais, roubo de muitos dados e fraudes cibernéticas, né? Então, eu queria saber como é que eu faço, né, uma comunicação
eu não vejo hoje fronteira entre mais comunicação interna e externa. Parece que as coisas meio que se aglutinaram, né? De que maneira conduzir, por exemplo, uma conscientização em segurança para os meus colaboradores, diante de todo esse mercado que coloca esse monte de informação? Olha, clique aqui, né, ganha um balde de pipoca, e vai ter o link falso e o link verdadeiro dessa campanha, né? É difícil. Então, assim, vivemos hoje numa sociedade complexa. Eu acho que não tem outra alternativa a não ser a própria organização da letramento digital e midiático para os funcionários, sabe? Para entender, por exemplo, essa ação de Duolingo não tinha nada de phishing, ela era pura e simplesmente para gerar visibilidade, né? Era uma coisa que estava no perfil oficial da marca, que tinha um hot site, né? Que queria ali fazer barulho, né? Então não é por aí. Agora, é óbvio que vai ter oportunista que vai, em cima dessa grande visibilidade, vai criar outros mecanismos para atrair a atenção das pessoas e muitas vezes roubar dados, você fazer uma compra, né, inadequada, roubar dado de cartão, dado de documentação, etc. e tal. Então, eu acho que o papel aí, por exemplo, de uma segurança da informação, além de conscientização, é dar esse letramento, né? Então, assim, para a pessoa ela ter essa segurança do que ela pode clicar, do que ela não pode clicar, sabe? Que alguém oferecendo um emprego que ganha 5 mil por dia via internet, que você não precisa fazer nada, a não sei clicar e não sei o quê, é uma coisa meio absurda, né? Então, eu acho que nessa linha, sabe? E você tem razão quando você fala que a comunicação interna e a externa já não tem mais fronteiras. De fato, não tem mesmo, né? Até porque o que o funcionário está vendo ali dentro da empresa, muitas vezes ele externaliza para fora. E isso, às vezes, é até solicitado, né, pela organização, para que os funcionários reverberem isso para fora. Né? Você disse que trabalha num banco, você não falou qual é, mas, por exemplo, o Itaú. O Itaú é um grande fomentador disso por meio dos youtubers, né? Que as pessoas compartilhem esses valores, essas campanhas, tanto que o perfil dos youtubers é um perfil aberto no Instagram, não é uma comunidade fechada dentro do banco. Né? Então, eu acho que a gente tem esse papel de informação mesmo, sabe? De conscientização, né, de esse banho de letramento digital, midiático. Eu acho que o Itaú faz isso muito bem, né? Ele manda essas mensagens para os... Sim, e eu estou exatamente nessa área dessas mensagens. Então. Mas é um enxuga-gelo, sabe? Que o fraudador ele está sempre um passo à frente da gente, né? Hoje, por exemplo, o banco ele tira do ar, assim, por dia, chega de 1.500 páginas falsas. Então, é um número absurdo, né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma página oficial ali oferecendo, olha, troque esses seus pontos por milhas, né? Tem umas 50, tudo falsa. Né? Então, existe um monitoramento contínuo, né? E a gente faz esse letramento, sim. Mas a gente perde. A gente, assim, tá sempre, parece que atrás, sabe? Sim. Mas muito obrigada. Ana Luísa? Agora sim. Tudo bom, gente? Boa noite, professora. Boa noite. A minha pergunta vai justamente ter um pouco em relação com essas questões que a gente está discutindo, porque a minha pesquisa é sobre influenciadores digitais. Inclusive, um dos meus últimos artigos foi sobre justamente a questão da Boca Rosa, Bianca Andrade, e a construção da sua marca a partir do seu perfil nas redes sociais, né? Utilizando seu papel de youtuber e expandindo para as redes sociais. E a minha pergunta é justamente sobre isso, de qual forma você observa essa questão de marketing de influência impactando na marca, sobretudo nas relações de credibilidade, porque hoje em dia tem muito aquela coisa, né, que, não, todo mundo é influencer, mas será que é todo mundo? Porque todo mundo fala que só que tem muitas aquelas questões de credibilidade de marca e da própria questão da marca, enquanto você ser a sua própria marca, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Essas grandes influenciadoras que se tornaram marca, eu acho que elas conseguiram fazer essa transposição da influência delas e carregaram isso para as marcas delas, né? Então tem a Bianca, tem a Bruna, tem a Camila Coutinho, tem a
a Mari Saad, tem tantas outras que também tem outras marcas que agora eu não estou me recordando, né? Então, assim, elas têm um modus operandi ali nas redes e elas tratam a marca delas com muito, tanto a marca pessoal delas quanto a marca corporativa delas, com muito planejamento, com muita intencionalidade, né? Você deve se lembrar quando vazou o planejamento da Boca Rosa, né? Em que ela tinha lá todos os horários de post das coisas. Então, assim, isso é planejado, isso é comunicação, né? Isso é relações públicas na veia, na minha opinião, né? Essa intencionalidade, até mostrar ao filho tinha um propósito, que é, né, tipo, gerar uma conexão com a audiência e tudo mais. Então, eu, na minha opinião, essas grandes influenciadoras que são marcas agora, que são empresas, eu acho que elas fazem esse trabalho, assim, de maneira bastante contundente, assim, bastante séria, válida, sabe? Porque tem planejamento por trás, né? Tem intencionalidade por trás. Elas sabem o que elas têm que utilizar, que formato que elas têm que utilizar, o que elas têm que entrar, né? Eu lembro também que a Bianca Andrade, né, entrou quando estava lá aquele Thales Gomes, aquele CEO da G4 o ex-CEO da G4 Educação falou, Deus me livre de mulher CEO, ela foi uma das que fez lá um texto, um vídeo, etc e tal, exatamente combatendo isso, sabe? Então, assim, ela sabe que tipo de trend que ela entra, que tipo de conteúdo de oportunidade que ela entra, que a marca entra, né? Tanto que ela tem lá, acho que 3 perfis separados. Ela tem o dela, ela tem o Boca Rosa Company, tem o Boca Rosa. Isso, né? Então, assim, ela tem estratégia, é comunicação estratégica ali, né? Na veia mesmo, né? E é muito legal observar esses caminhos, porque ela é uma influenciadora que se utiliza também muito de polêmicas para reverberar a sua marca. Não sei se você se lembra, mas no BBB tem um case muito bom de sucesso dela, que todo domingo ela se vestia no paredão, no momento de maior audiência, se colocava com o perfil da marca, e o perfil da marca entrava completamente junto com ela. Atualmente, quando ela lançou a nova marca dela também, ela seguiu esse perfil de atualização, então é muito legal a gente acompanhar essas tendências, né? Não, e outra, né? Você vê, ela tem essa intencionalidade desde o dia que ela pisou no BBB, né? Que ela já sabia qual era o objetivo dela, né? Muito legal. Muito obrigada pela resposta. Obrigada, Ana Luísa. Eu vou responder aqui a da Miriam, que estava lá para trás. Vamos lá. Como você observa o protagonismo dos prefeitos nas redes sociais que acabam furando as próprias mídias institucionais para divulgar as ações públicas? Miriam, eu consigo ver o prefeito de Sorocaba aqui, não sei se é dele que você está se referindo, né? Mas tem vários aí que atuam dessa maneira. Eles entenderam que os perfis pessoais deles têm força e eles também não se comprometem com a questão da legislação, de infringir legislação, né? Porque você não pode fazer determinadas coisas no perfil da prefeitura, né? Mas no teu perfil pessoal, por enquanto, a regra não dá conta, não atinge. Então, eles acabam, de fato, né, dando notícias, fazendo lives, fazendo toda uma performance, um mise-en-scène, um espetáculo com algumas coisas, como se a cidade deles fosse a cidade mais, assim, da hora do mundo. É o que faz o Manga em Sorocaba, né? Ele faz parecer que a cidade assim, a cidade mais incrível do mundo, varrendo para baixo do tapete os problemas e deixando só o que ele faz de, tipo, olha que magnífico tudo que ele faz. E ele faz isso no perfil dele, né? Então, eu até entendo que isso acabe virando uma certa tendência, né, entre essas figuras políticas, porque isso tem dado resultado. A gente vê a gente viu João Campos lá em Recife, né, que é o único representante de esquerda que tem essa pegada no digital, né? Os outros todos, a maioria, quase tudo de direita. Tem o prefeito de Florianópolis também, né, que é bastante ativo. A gente tinha aqui o Dória, né, em São Paulo, que também era bastante ativo, que também fazia muito esse trabalho, né, de repercussão das próprias ações ali no perfil dele. Ele sempre se posicionava como
né, um prefeito que era empresário, que era feito aos negócios, etc. e tal. Então, eu entendo que isso possa até abra precedente para outros virem nessa esteira, né, e copiarem esse modelo de sucesso. Elaine, minha amiga, tudo bem? Oi, Carol, boa noite. Primeiro, muito prazer em te reencontrar por aqui, estava com saudade de te ouvir. É meu. Querida, eu queria falar um pouquinho da trend do momento, ou da polêmica do momento, que é a transformação lá das fotos pelo chat GPT nas imagens inspiradas lá no Estúdio Ghibli e tudo mais, que trouxe essa polêmica toda, porque o que eu observei, muita gente correu, fez as fotos, e depois, quando veio essa polêmica, infringe direito autoral, não infringe direito autoral, muita gente saiu apagando, eu até ouvi muitos juristas dizendo que não necessariamente, tecnicamente, não é uma quebra de direito autoral, mas tem toda uma questão ética, né? E eu queria ouvir, de um lado, né, o que você observou no posicionamento de empresas, celebridades, que foi uma coisa louca, se houve uma precipitação de correr e abraçar a trend do momento e depois, né, o perigo disso, porque essa é uma consequência possível, e pelo outro lado também, da IA, que é a outra polêmica, né, de estar usando essa estratégia para capturar dados dos usuários, para treinar a IA. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Tá bom. Eu assim, primeiro vou dar minha opinião pessoal. Eu acredito sim que tenha problemas de propriedade intelectual, porque é uma característica específica do estúdio, né? É um modo que eles geram os animes, né? As animações deles todas. E na hora que você traz isso para IA, a única figura que está ganhando com tudo isso são as big techs de IA. Né? Então, é a OpenAI, né? é o Google com Gemini, é o DeepSeek, etc. e tal. Né? Então, eu acho que a gente tem problemas sérios, porque nada disso está voltando para o pessoal do estúdio Ghibli, né? Nada disso está indo para eles. Eu vi também que teve uma baita de uma polêmica por conta da possibilidade de quem tivesse gerado e publicado essas imagens ser punido, né, ser responsabilizado por isso. Aí eu já acho muito difícil esse controle, eu já acho muito difícil essa perseguição assim, né, mas eu acho que levanta questões éticas, sim, que são questões que têm a ver com isso, né, então, você está infringindo, sim, né? Você propriedade intelectual, direitos autorais, que são específicos daquela organização e que não são de uso público, né? Não tem essa. Nossa, estou me embananando para falar, mas não tem essa questão ainda muito bem arquitetada, muito bem clara, né? Eu acho que isso ainda vai abrir muito debate para as próprias ferramentas de inteligência artificial, né? E pode gerar processos aí. Eu acho que se o estúdio quisesse, e o cara lá, né? O CEO do estúdio, ele se posicionou contra, né? Isso. Ele foi uma das figuras que se posicionou contra. Sim. Né, que não queria que isso acontecesse, mas ele perdeu o controle. Do ponto de vista de usuário, a partir do momento que a gente entra nessas trends, a gente está vendendo nossa alma para o diabo, gente, porque nós estamos dando todos os nossos dados ali. Nós estamos colocando foto nossa, reconhecimento facial, nós estamos gerando dado, né? Nós estamos entrando logado. Então, assim, nós estamos fornecendo todo o nosso dado para a ferramenta. E ela vai usar depois essas mesmas imagens que nós postamos lá, as originais e as estilizadas, ela vai usar para treinamento dela própria. Né? Então, assim, eu acho muito complicado, mas acho que está longe de se chegar a um consenso, de se chegar a alguma... enquanto a gente não tiver regulamentação, a gente a gente só vai ficar falando e nada vai ser decidido. A partir do momento que existir regulamentação, essas coisas, ou a IAG vai ser obrigada a pagar um pedaço lá para o estúdio, né? Então, assim,
Se você quer gerar, eu autorizo você a gerar, então beleza. Então vai ficar um tanto vai para você, um tanto vai para mim nessa monetização, né? Agora, enquanto a gente não tiver isso, tá muito complicado, né? E eu acho que fica também um recadinho para as empresas, né? Que assim, como diziam os nossos avós, né? Que um pouquinho de precaução e canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Principalmente empresa grande, né, Lina? Porque empresa pequena, entrar nesse tipo de trend, para eles é legal, né? É uma forma de você... Agora, empresa grande, você tem processo atrás, né? Você tem consequência econômica, financeira, né? Aí nós já estamos falando de outra seara, né? Agora, a padaria da esquina entrar na trend, beleza, para eles é super legal, sabe? É bacana. E que podia ficar bonitinho, depois vai acabar deixando muito sujo, né? Vai ficar péssimo para a reputação também. Exatamente. Então, assim, acho que a gente, do ponto de vista de RP, a gente tem sempre que fazer uma análise de risco antes de entrar nisso de maneira corporativa, né? De maneira individual, o nosso risco é dados e a gente já sabe que estamos vendendo a alma, né? Quando a gente faz isso. Tá certo. Obrigada, querida. Beijo. Obrigada. Gente, olha, eu acho que eu vou só responder mais as que estão aqui para poder já ir encerrando, tá bem? Então, tem a Camila, de mão levantada. Oi, tudo bem, Carol? Tudo bom? Primeiramente, queria só, agradecer pela tua explicação, por tirar as nossas dúvidas, e dizer que é uma grande honra te ouvir, porque eu usei, inclusive, teus livros no meu TCC, eu sou formada há 10 anos em RP, e aí é uma grande honra estar falando contigo hoje. Ah, que querida, obrigada, Camila. E aí, assim, eu só queria comentar essa questão da utilização de... Meu Deus, esqueci. Inteligência artificial, tá? Porque, por exemplo, assim, eu trabalho na comunicação de uma faculdade. E eu vejo hoje muita resistência da parte acadêmica, da parte docente em relação a isso ainda. E aí é um desafio, assim, para a gente, para mim, como coordenadora ali da parte de marketing e tal, utilizar essas coisas, porque existe uma resistência muito grande ainda. Assim, o que tu poderia comentar, ou até dar de dicas mesmo em relação a isso? Porque, querendo ou não, como foi falado antes, nas agências, em todos os locais, hoje a gente não tem muita escolha, tem que usar e tem que usar, né? Sim. Então, como fazer isso, sei lá, como mostrar que isso é o futuro, sabe? Principalmente para essa parte da docência, assim. Sim. Não é, olha que pergunta mais difícil, viu, Camila? Mas a gente enfrenta muita resistência, né? Acho que em qualquer campo, sabe? Na academia, ainda que a gente é mais crítico, né? Que a gente é mais reflexivo, que a gente tem que ponderar muito, né? Acho que ainda é um pouco pior, né? Eu acho que o que a gente pode fazer são pequenas conquistas, sabe? Então, mostrar, por exemplo, que você fazer uso de uma ferramenta de IAG para te ajudar em alguma tarefa operacional específica, aquilo não vai tirar o brilho, né, da tua profissão, da tua atividade. Pelo contrário, vai te poupar tempo para alguma outra coisa, né, que requer um pouco mais de estratégia, sabe? Mas eu acho que assim, muito aos poucos mesmo, sabe? Então, sim. Por exemplo, lá, pequenos treinamentos, sabe? A gente teve um lá na USP que ensinaram a gente a usar uma ferramenta de inteligência artificial específica para fazer planejamento de aula, de disciplina, sabe? Que era uma ferramenta de IAG específica para educação. Então, assim, são esses pequenos usos, sabe? Porque uma ferramenta dessa, você já tem um conteúdo, ela ajuda a layoutar esse conteúdo melhor, te poupa um tempo, sabe? Você usar, por exemplo, a ferramenta de IAG para você escrever, você vai escrever um comunicado e esse comunicado precisa ser distribuído em vários formatos. Precisa ir para o e-mail, precisa ir para a plataforma do Moodle, precisa ir para o WhatsApp, nananã. Então, você faz isso na IAG
ela te ajuda a formatar com os diferentes tamanhos. Então, eu acho que é ir mostrando, sabe? Convencendo, assim, por essas pequenas coisas. Né? E tem também o cenário que dá para a gente mostrar de crescimento do tema, né? Que as próprias empresas que vão receber os nossos alunos já estão utilizando, e se a gente não prepara o aluno também para isso, a gente fica defasado, né? Muitas vezes acusado de estar numa realidade distinta da do mercado, né? Então, com essa conscientização e nesse pouco a pouco. Enfim. Tá bom, muito obrigada. E aí, só para finalizar, o Marcos está... Ah, legal, Marcos. Faz tempo que a gente não se vê, então, né? O Marcos está me pedindo recomendações de livros, tá? Então, eu vou aproveitar e vou fazer meu jabá aqui, gente. Que eu estou lançando um livro junto com o João Raposo. Só que deixa eu tirar o meu plano de fundo aqui para eu mostrar para vocês o livro. Oh, meu Deus. Cadê meu plano de fundo? Que eu não quero. Ó. Estamos lançando, pior que eu não sei que eu não estou conseguindo tirar o meu plano aqui, não estou conseguindo deixar ele zerado, né? Mas, ó, eu e o João estamos lançando essa semana o Tópicos Avançados em Comunicação, que a gente fala de relações públicas contemporâneas, e a gente discute vários desses formatos, a gente fala de gestão de crise, a gente fala de dados, a gente fala de assessoria de imprensa, a gente fala de influência, de tecnologias emergentes. Então, assim, vou recomendar para essa audiência privilegiada aqui esse nosso livro. Mas, fora isso, tem muito e-book, muito livro que foi lançado nos últimos tempos. Eu gosto muito dos livros do Grupo Extrato, que eles lançam um livro por ano também, que é um grupo de estudos na Federal de Santa Maria, que é comandado pelo Jones Machado, pela Dayana Scheid, Patrícia Pérsigo. Também tem publicações gratuitas ali disponíveis. Eu fiz um junto com eles que se chama Insights para Comunicação Organizacional, a gente lançou ano passado, um livro que eu recomendo, porque é um livro rapidinho, sabe, de ler, com temas rápidos, assim, para resolver problemas. Tem um livro também que o pessoal da UFG, da Federal de Goiás, também lançou, falando de perspectivas de RP, de comunicação organizacional. Que mais? Ai, gente, olha, eu tenho listas e mais listas aí de livros recentes, assim, sabe? Livros de pouco tempo de publicação. Tem um que eu fiz com o meu grupo de pesquisa no passado, que se chama Tendências em Comunicação, Inteligência Artificial, Tendências em Comunicação, Influência e Inteligência Artificial. A gente também fez um livro sobre isso, tem um monte de artigo legal, tá gratuito. Vocês acham isso digitando ali no Google? Carol, vou fazer o jabá da Organicom, Carol. Você Por organizou. Favor. Verdade, Val. Vai lá. Não, vale você. Você foi a coordenadora junto com o Beth. Boa, então tá. A gente tem uma revista, gente, que se chama Revista Organicom, que tem 4 dossiês por ano. E são dossiês sempre muito conectados com a contemporaneidade, né? Para vocês terem uma ideia, a Beth Saad e eu editamos um sobre inteligência artificial, dados, etc. Né? Mas tem todas as temáticas lá. Para o pessoal de comunicação pública, tem dossiê de comunicação pública, tem dossiê de mensuração, tem dossiê de comunicação interna. Tem, assim, todas as temáticas que englobam, que envolvem a nossa área de comunicação organizacional e IRP, estão contempladas ali. E o melhor, a Organicom é gratuita, a Organicom está disponível no site de revistas ali da ECA USP, né? Se vocês digitarem no Google, Revista Organicom ECA USP, vocês já caem direto lá e podem se esbaldar com a quantidade de conteúdo que tem lá, gente. Aí, ó, a Lina colocou, boa, Lina, colocou até o link aí pra gente no chat. Obrigada, Lina. Boa. Obrigada, Eugênio, muita saudade. Vai lá tomar um café com a gente na USP. Muito em breve, pode deixar. Muito bom, gente. Então, eu acho que do nosso ponto de vista, né, assim,
Estamos esperando vocês para o curso. Eu fiz GestCorp. Fiz GestCorp numa das primeiras turmas. Assim, o curso é absolutamente incrível, né? A gente tem a oportunidade de ter aulas com professores que são os grandes escritores da nossa área, que são figuras representativas do mercado, né? Que estão antenadas e conectadas com o que está acontecendo no mercado e academia. Então, assim, espero vocês, né, no curso, no GestCorp, que é, de fato, um curso incrível e que agora a gente passa a oferecê-lo na modalidade online, né? Então, a oportunidade de gente de fora de São Paulo poder cursar, né, essa pós-graduação, que é uma pós-graduação que vai permitir networking, que vai permitir contato com grandes professores, né? Acho que todo mundo que é de comunicação organizacional e IRP aqui tem vontade de saber quem é, né, conhecer a professora Margarida, por exemplo, né? Ela foi a idealizadora desse curso, né? Então, é algo assim que eu acho que vale a pena vocês olharem. Aí o Juan deixou o link, né, Você tinha deixado, não tinha, Juan, o link do curso? Sim, o site oficial do curso, mbaecausp.com.br/gestcorp. Vão lá conhecer a grade, vão lá conhecer os professores, né? E na minha disciplina, vocês podem ter certeza que nós vamos debater essas e muitas outras novidades e tendências e desafios, né, que assolam a nossa área de comunicação e relações públicas. Tá bom? Então, queria agradecer a todo mundo que esteve presente aqui nessa noite aqui com a gente. Muito obrigada pelas trocas, pelas perguntas, pelos comentários, né? E esperamos vocês aí no curso que está para começar. Joia. Val, quer dizer alguma coisa? Queria te agradecer, Carolina, pelo seu tempo, por compartilhar o seu conhecimento conosco. Prazer. E agradecer a todos que estiveram conosco até aqui, né? Como você bem disse, estamos à disposição para conversar a respeito do curso, tirarmos dúvidas, e é isso. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço, Val. Obrigada, gente. Boa noite para todos e esperamos vocês nas aulas. Até lá, até mais, gente. Tchau, tchau.